Então o hino é Fica Jesus. E é assim: é uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fica à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Fala para ele. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Mais uma vez. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Aleluia. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Aleluia, glória a Deus. Assim mesmo, né? Glória a Deus. Que letra linda, né? Linda, linda. Essa é uma, é dos, né, do hino da harpa, né? É das antigonas. As mais antigas eu acho que são as mais bonitas, né? São bem inspiradas mesmo, né? Glória a Deus pelo Senhor. Então, o estudo de hoje está no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 9. Amém? Em diante. Bem, É a palavra do é, Senhor, a gente lê no nome a do, palavra de Deus, do Pai, do do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Pode começar, mãe. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e choraram E por ele, chorarão como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Ok, quer pausar aqui? Vamos começar então de novo lá no versículo 9. Glória a Deus.
Vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui pra gente, amém? Então ele fala assim: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Aqui ficou bem claro, né? Porque Deus está falando que vai proteger a Jerusalém. Então, todas as nações que se opuserem a Jerusalém, o povo de Deus, espiritualmente falando, Deus é quem vai procurar, né? Naquele dia procurarei destruir essas nações. Amém? Então, ficou bem clarinho ali. Aí no versículo 10 fala: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Né? O que é um espírito de ação de graça? O que a gente entende quando a gente fala que o Senhor vai derramar sobre esse povo aqui um espírito de ação de graça? Tá me escutando, mãe? Mãe? Estou te ouvindo. Então, o que a gente entende... Estou te ouvindo. Amém. O que a gente entende quando o Senhor fala que vai derramar sobre aquele povo, né, um espírito de ação de graças? O Espírito fazer que o Espírito Santo habite naqueles corações, naquele lugar. Exato, também, claro que sim, o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não tem esse sentimento, né, esse dom de essa gratidão no coração pelo que o Senhor vai fazer, né, pelo seu povo, né, um espírito de ação de graça. O que é ação de graça? A gente, né, dar graças a Deus. A gente agradece a Deus, né? Um espírito agradecido, né? Um espírito agradecido, um espírito que reconhece que a mão do Senhor está respaldando, favorecendo, abençoando, protegendo a Jerusalém. Amém? E um espírito de súplicas, né? Porque o Senhor fala assim: glória a Deus, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. O que é o espírito de súplica? Que ora a Deus, que suplica a Deus, né? Que vai em oração com Deus, né? Que as necessidades, quando há necessidade ou alegria, vá a Deus, né? Porque na palavra fala: se está triste, orai, se está feliz, cante hinos, né, de adoração ao Senhor, louvores para Deus. Então aqui Deus vai derramar sobre os habitantes de Jerusalém, sobre a família de Davi, o que? Um espírito de ação de graça, que é um espírito agradecido, um espírito que louva a Deus, né? Porque na palavra fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e verdade, né? Então estarão louvando a Deus, reconhecendo as maravilhas do Senhor, recordando a todo tempo como Deus é bom e misericordioso e fiel nas nossas vidas. Amém? Então aqui o Senhor está falando que vai derramar sobre esse povo esse espírito de agradecimento, de ação de graça e de súplica. Por quê? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê que as pessoas dificilmente oram a Deus, né? Dificilmente oram a Deus, chegam a orar a Deus quando já as causas estão impossíveis, verdade? Mas o que Deus espera da gente? Que a gente sempre esteja orando, suplicando a Ele em todas as coisas. Por quê? Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, né? E o pai, por exemplo, assim, ser humano, o pai e a mãe, que ama o seu filho, faz de tudo que tiver dentro do alcance daquele pai e daquela mãe para que aquele filho esteja protegido, né, tenha o que ele necessita. Quanto mais o Deus que é todo poderoso, quanto mais o Deus que para ele nada é impossível, né? O Deus eterno, ele quer abençoar os seus filhos, né? Ele quer que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam felizes, saciadas, confiadas no Senhor, né? Que não lhes falte nada. Mas as pessoas, infelizmente, se afastam de Deus e vão buscar ajuda em outros lugares que não em Deus, né? E como a gente já havia falado antes, Deus é um Deus de detalhes. Deus não quer estar com você só na hora das provas pesadas. Deus quer estar com você todos os dias, né? Como diz, nos probleminha, nos problemão, né? Nas alegrias pequenas, nas alegrias grandes. Deus quer compartilhar tudo com você. Porque Ele é teu pai, né? Ele te ama.
Ele fez a gente para que a gente esteja em comunhão. Nosso primeiro chamado, antes da gente descobrir o que é que eu faço nessa terra, Senhor, qual que é a minha função? Nosso primeiro chamado é estar com Deus, antes de qualquer outra coisa. Então ele quer que a gente sempre esteja com esse espírito de ação de graça e esse espírito de súplica. Amém? Aí vamos continuar ali. Glória a Deus. Pode continuar. Você já leu essa parte, né, mãe? Olharão para mim aquele a quem traspassarão. Não. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Ou seja, vamos ler nessa tradução aqui. Glória a Deus. Versículo 10, né? Fala assim, glória a Deus. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração, ó, nessa tradução, tá vendo? Sobre os descendentes de Davi e sobre outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Ou seja, aqueles a quem o próprio povo de Deus fizeram mal vão se lamentar amargamente, né? Porque não é só porque é filho de Deus, né? É a menina dos olhos do Senhor, né? Mas as pessoas têm que ter um coração misericordioso, um coração perdoador, um coração que se compadece com a dificuldade do irmão, né? Porque hoje o que a gente vê? Muitas pessoas com o coração frio, né? O meu vizinho tá passando necessidade, ele lá e eu aqui, né? Ninguém quer saber de ajudar um ao outro. E muitas vezes, né, fazem maldade dentro da própria casa do Senhor, um com os outros, e não se arrepende, né? E Deus não quer isso. Deus quer abençoar o seu povo, mas o povo tem que estar com a casa em ordem. Tem que estar com o coração humilhado diante de Deus, né? Para que o Senhor possa vir lavar aquele coração, dar um coração novo, um coração, né, que se tem compaixão pelo seu irmão. Então aqui o Senhor está falando, né? Olharão para mim, né? Olharão para mim, eles olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Ou seja, quando você vê que o seu irmão está sofrendo, né? Na Bíblia fala que a gente tem que se alegrar quando o irmão se alegra e se, né, entristecer quando o irmão está triste, né? Então a gente vai olhar para aquelas coisas que a gente fez, né? Aqui diz, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único, ou seja, como se fosse deles mesmo, né? Porque na palavra fala, né? Glória a Deus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então como é que você está fazendo essas coisas com o teu próximo, se, né? Se a gente está suposto a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a maldade está tão grande que infelizmente, né? Enquanto Deus não entrar no coração das pessoas, não houver um arrependimento, a compaixão não está no coração da pessoa. Amém? É isso que eu entendo aqui, né? Quando a gente lê esse pedaço. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Por que que o Senhor coloca essa comparação, né? Chorarão como quem perde como quem perde o filho mais velho. Porque o filho mais velho, não é que a mãe ama mais o filho mais velho, né? No caso. Mas é o filho, né? O primeiro, primogênito, né? O filho que mais tem convivência, né? De vida, né, com os pais. Então é mais doloroso, né? Não é que os outros não seria doloroso, mas, né, fazendo essa comparação de intensidade, né, de dor. Aí no versículo 11 continua dizendo: naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad-Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará
Separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres. Glória a Deus. Então, esse texto se tratou do arrependimento dos habitantes de Jerusalém, né? E para nós, o que significa isso? Né? Porque Deus está prestes a abençoar esse povo. Deus já declarou que vai destruir os seus inimigos, mas Deus precisa obrar no coração do seu próprio povo, né? Precisa ter um lavamento, precisa ter um arrependimento, né? Precisa ter uma transformação, né? Então, o que Deus quer? Que a gente ande humilhado, né, diante da presença do Senhor, que a gente tranque a nossa porta do quarto, que a gente encoste a porta e vá orar e chore aos pés do Senhor. Que nos lamentemos pelos nossos erros, que verdadeiramente a gente venha a um arrependimento com sinceridade diante do Senhor. Né, que a gente venha suplicar ao Senhor pela sua misericórdia, e assim o Senhor vem e abençoa a gente, e nos limpa e nos renova, né? Porque aí a gente está pronto para receber as bênçãos do Senhor. Mas sem arrependimento não tem como haver transformação. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essas palavras, então. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Abençoa-la, Senhor. Acrescenta, meu Deus, bênçãos nessa palavra, meu Deus, que a gente possa, meu Deus, compreendê-las, meu Deus, que a sua palavra, Senhor, esteja no nosso coração e a gente possa meditar nela, meu Deus, com o coração humilhado diante de ti, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, a ser, Senhor, obediente à tua palavra, meu Deus, a ter compaixão dos nossos irmãos, Senhor, a amar-te sobre todas as coisas, Senhor, e a guardar, Senhor, os teus mandamentos, Pai, e perdoa-nos, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.